Não tá. Bom, então, dando continuidade aqui à nossa aula, vamos falar agora do mandado de segurança em direito tributário, né, relativo a débitos tributários e a condutas, né, fiscais, condutas do fisco que ensejam o ajuizamento do mandado de segurança, né, a interposição do mandado de segurança, né, seria eu pelo que eu me lembro, é uma das únicas ações que você pode chamar de interposta, né? Nas outras você fala em ajuizamento. Então, Impetrado também. o mandado de segurança, ele vai ter cabimento quando, se discute, né, direito líquido e certo, e aí você tem que trazer um fato incontroverso, independente de exame técnico, não pode ser um fato complexo, que reclame uma produção e um cotejo mais complexo de provas, né? Então, para ajuizar o mandado de segurança, quando há alguma conduta, né, considerada ilegal do fisco, você deve trazer já a prova pré-constituída, né? Não é permitida, por exemplo, a juntada extemporânea de documentos, segundo o STJ, para que você consiga eliminar no mandado de segurança, a prova já tem que estar pré-constituída. O prazo para o mandado de segurança, né, vocês já sabem, já estudaram lá em Direito Processual Civil, é de 120 dias contados da ciência, né, pelo interessado, do ato impugnado, né, para o mandado repressivo. No caso do mandado de segurança preventivo, não há prazo, né, porque o justo receio de que haja uma ilegalidade pelo fisco, ele se renova enquanto o ato que é considerado, né, ilegal possa vir a ser perpetrado, possa vir a ser realizado. Então, o prazo é de 120 dias para o mandado de segurança repressivo, contados da ciência do ato, ou, no caso do preventivo, não há data, porque ele está se renovando esse receio de dano, né, através de um ato ilegal de autoridade. É interessante dizer que a parte legítima, né, que vai figurar aí no mandado de segurança, já vi muita gente perder a questão, né, digamos assim, dando agora uma de professora de OAB, porque não colocou no mandado de segurança que a parte legítima era a autoridade coatora. Então, tem que se ter muito cuidado, porque o polo passivo do mandado de segurança é a autoridade coatora que realizou um ato coator. O ato é o ato ilícito, né? Então, por isso que se exige o direito líquido e certo, porque você vai ajuizar contra uma autoridade. E aí, essa autoridade vai estar lá, provavelmente, no comando daquele órgão que realizou aquele ato ilícito. Não é possível, certo? Em tese, um mandado de segurança contra a lei em tese. Vai ser cabível apenas em face de resposta desfavorável à consulta tributária, diante de uma situação concreta. Então, no caso de mandado de segurança contra a lei em tese, a regra não é possível. É possível apenas se você tem uma resposta desfavorável a uma consulta, você fez uma consulta lá perante o fisco, e ele, né, entendeu que a sua dúvida, né, a sua consulta vai resultar numa resposta desfavorável para você. Deixa eu colocar aqui, peraí, que eu não estou conseguindo acessar aqui, ó. O slide. Pronto. Então, é cabível apenas em face de resposta desfavorável à consulta tributária diante de situação concreta. O mandado de segurança, ele pode ser individual ou coletivo, né? No caso do individual, tem uma observação, né, que o individual é o mais corriqueiro para situações em que haja uma ilegalidade, por exemplo, uma apreensão de uma mercadoria em face, né, como uma execução forçada, digamos assim, pela administração tributária. Então, quando há essa apreensão, é possível se interpor o mandado de segurança. E o STF, ele entende que o falecimento do impetrante impõe a extinção do feito, né? Ressalvadas as vias ordinárias para os herdeiros
para reivindicações dos efeitos financeiros da impetração. Então, quando você impetra o mandado de segurança, caso haja o falecimento do legitimado, né, do impetrante, esse mandado de segurança vai ser extinto, resguardando-se as vias ordinárias para os herdeiros. No caso do mandado de segurança coletivo, né, os legitimados seriam os partidos políticos, com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há no mínimo 1 ano, segundo a súmula 630 do STF, em defesa dos direitos dos membros ou associados pertinentes às suas finalidades, né, dispensada autorização especial. Então, o mandado de segurança coletivo, ele vai pretender tanto a desconstituição, né, de um ato ilegal já ocorrido, ou quando há o receio, há o justo receio de que uma autoridade fiscal realize um ato, né, específico, um ato relacionado, uma conduta relacionada a uma cobrança de tributos, certo? Então, ele tem cabimento nesses casos. É importante dizer também que o mandado de segurança não pode ser usado como consentâneo de ação de cobrança. O que é isso? Ele não pode ser usado, o mandado de segurança, para que você venha a cobrar, por exemplo, que venha a usar como uma repetição de débito, né? Para que você venha a ser restituído, né? Para cobrar alguma coisa, para que você venha a ser restituído de um tributo que você pagou indevidamente. O mandado de segurança, ele vai ser cabível apenas para fazer obstar aquele ato, certo? Então, o mandado de segurança, ele não pode ser usado, né, para atos, né, quando há um ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, né, independentemente de caução, quando há decisão judicial contra, né, na verdade, decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, e também não pode ser usado o mandado de segurança contra decisão judicial transitada em julgado, que aí você vai ter a via cabível. No caso da decisão judicial transitada em julgado, não cabe o mandado de segurança. Cabe o quê? Cabe a ação rescisória ou até a querela nullitatis, né, insanabilis, caso o processo tenha alguma nulidade insanável, alguma questão ali que não pode ser resolvida pela ação rescisória. O mandado de segurança em matéria tributária, ele não pode ser usado contra o Poder Judiciário, mas pode ser usado contra esses atos administrativos ilegais, certo? E aí, passamos, após o mandado de segurança, passamos aqui às ações de iniciativa do fisco. A gente vai falar das ações de iniciativa do fisco, rapidamente da ação rescisória, né? Vocês já sabem que há uma série de requisitos, né? Os 2 anos, para que o fisco venha a rescindir uma determinada decisão, por exemplo, que a decisão que desconstituiu um débito tributário, então o fisco pode entrar com essa ação rescisória, mas também ele pode entrar com a medida cautelar fiscal e com a execução fiscal, né? A medida cautelar fiscal, na verdade, ela está atrelada à execução fiscal, ela não subsiste sozinha. E é importante dizer também que hoje ainda vigora, né, o entendimento pelo STJ de que o fisco não teria a legitimidade para ajuizar, seja uma execução fiscal ou seja uma ação, né, que tenha natureza ordinária, para desconstituir, digamos, uma anulação de débito que foi feita pela própria administração pública. Por exemplo, digamos que o CARF venha a anular um débito tributário, certo? O CARF faz parte da estrutura do Poder Executivo. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais Federais, né? E a Procuradoria da Fazenda Nacional também faz parte da estrutura do Poder Executivo. Se o CARF anula um determinado débito tributário, em tese, não haveria legitimidade para que a Procuradoria da Fazenda,
né, ajuizasse uma ação anulando a decisão administrativa que anulou o débito, porque, segundo o STJ, não haveria legitimidade, não haveria, na verdade, interesse de agir em razão de algo chamado, né, daquele brocado, que é a impossibilidade do venire contra factum próprio. Entretanto, nos casos de comprovada fraude, né, em que houver a comprovada fraude na elaboração, no proferimento daquela decisão, aí sim a Procuradoria da Fazenda, inclusive não só a Procuradoria da Fazenda, como o Ministério Público, pode, né, ajuizar a ação competente, a ação cabível, para desconstituir aquela decisão que anulou o débito fiscal. Foi o que aconteceu na Operação Zelotes, né? A Operação Zelotes constatou que existiam várias decisões que foram proferidas pelo CARF, em conluio, né, dentre lá os conselheiros do CARF, eles estavam em conluio com algumas empresas, tanto é que foram anulados, né, débitos fiscais milionários com o fisco, né, e foi constatado posteriormente que houve, né, tráfico de influência, houve troca de favores, enfim. E essas decisões que anularam esses débitos foram anuladas, certo? E aí o próprio Código Tributário Nacional dispõe que após essa decisão que anula, né, a decisão que anulou o débito, a partir daquele momento, nasce para o fisco o prazo decadencial, né, nasce novamente para o fisco o prazo decadencial, para que ele lance novamente aquele tributo, certo? Então, só essa observação precisava ser feita. Como eu já falei, eu não vou adentrar na ação rescisória, vou apenas, né, me restringir ao que é efetivamente tributário fiscal, né? Então, a cautelar fiscal, ajuizada, né, pelo fisco, ela tem um momento de instauração próprio, que é após a constituição do crédito, né, por óbvio, após, na verdade, até a inscrição do débito, né, na dívida ativa, então, após a emissão, né, a expedição da CDA, vai ter esse momento da instauração. E aí tem algumas exceções lá no artigo 1º da Lei 8397 de 92, né, que permitem que haja a cautelar fiscal, né, que ela seja instaurada antes, que ela seja, né, ajuizada antes, quando, por exemplo, há um receio daquele contribuinte dilapidar os seus bens ou vender todos os seus bens, enfim, e o fisco não conseguir arrecadar aquele valor. Então, a própria lei, ela traz aqui as hipóteses, eu nem gosto de deixar textão, né, no slide, mas eu achei necessário aqui, eu vou citar só alguns, né, mas vocês podem analisar, depois ler direitinho a lei 8397, e aí, dentre as hipóteses, só para vocês verem qual é o raciocínio da cautelar fiscal, porque o nome já está dizendo, né, ela é uma medida acautelatória, quando, né, mesmo antes da instauração, né, mesmo antes da constituição do crédito ou após a constituição do crédito, o devedor que não tem domicílio certo intenta se ausentar ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obrigação no prazo fixado. Ou tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando o adimplemento da obrigação. Quando se verifica que ele contrai ou tenta contrair dívidas que comprometam a liquidez do seu patrimônio, quando ele é notificado pela Fazenda Pública para que proceda ao requerimento do crédito fiscal, deixa de pagá-lo, né? Põe ou tenta pôr seus bens em nome de terceiros, possui débitos, aliena bens, enfim, é uma medida cautelatória. Se você for ver apenas pelo texto, né, aqui da Lei 8397, a medida 8397/92, a medida cautelar fiscal, ela tem até um número considerado grande, né, de hipóteses de seu cabimento, e poderia deixar, né, poderia dar à Procuradoria da Fazenda um enorme poder de ajuizar essa cautelar fiscal, né, fazendo com que ela
ela pudesse dispor livremente dessa cautela fiscal. A cautela fiscal ela vai ter como finalidade, né, como consequência, a indisponibilidade dos bens, né, e isso poderia ficar muito nas mãos da Procuradoria da Fazenda. Só que é o seguinte, na prática, né, a cautela fiscal ela vai se dar quando há realmente uma prova cabal, né, de que esse devedor está querendo se desfazer desses bens. E também é importante lembrar que, a partir de 2018, o STJ mudou o entendimento no que tange a fraude contra a execução fiscal, né? Até 2018, o STJ ele desconsiderava, eu esqueci agora o número do artigo do Código Tributário Nacional, mas ele desconsiderava e tinha o entendimento seguinte, que era considerado fraude à execução fiscal apenas a alienação de bens que se dava após o registro da penhora, né? A partir de 2018, o STJ voltou atrás e disse o seguinte: olha, é fraude à execução fiscal se a alienação de bens acontecer após a inscrição da dívida ativa, né? Inscrição do débito em dívida ativa. Então, é importante lembrar isso aí. Se após a inscrição da dívida ativa a pessoa, né, ficar vendendo, alienando os bens, comprometendo eventual execução, a Fazenda Pública pode até ajuizar essa medida cautelar fiscal. Entretanto, também hoje a gente verifica que há uma tendência, né, depois da possibilidade de protesto, né, da CDA, há uma tendência a que os fiscos, né, os fiscos federal e estaduais e municipais, venham a realizar esse protesto da CDA antes da medida cautelar fiscal. Então, a medida cautelar fiscal é como se ela estivesse ficando obsoleta em função desse protesto da CDA, né? Pode, inclusive, cair na OAB uma eventual defesa, né, contra o protesto da CDA. Eu vou falar mais à frente, tá? Quanto aos requisitos da medida cautelar fiscal, então, é a prova literal da constituição do crédito, a prova documental dos casos do artigo 2º, a Fazenda Pública também não pode só suspeitar que a pessoa está vendendo, mas ela tem que ter uma prova documental. Não precisa de caução, né, porque se trata da Fazenda Pública entrando com a medida cautelar. A consequência da medida cautelar é a indisponibilidade dos bens até o limite da obrigação, a comunicação ao registro público de imóveis, né, já vai realizar a constrição aí. A competência do juiz competente para a execução da dívida pública, né, se estiver no TJ o relator do recurso, porque a medida cautelar ela pode ser incidental também, né, ela pode não ser apenas preventiva, mas pode ser também incidental. A substituição da medida cautelar, né, da indisponibilidade dos bens, pode se dar por garantia prestada pelo devedor, e a medida cessa, né, a partir da revogação, ou se a Fazenda Pública não propuser a execução fiscal em 60 dias. Então, ela tem esse prazo aí de preclusão, certo? Da medida cautelar fiscal. E aí chegamos a execução fiscal é realmente a forma de atuação da Fazenda Pública, né, na cobrança da dívida ativa. Então, é importante dizer que a execução fiscal, como eu já falei lá no início, é a ação, né, cabível para que o fisco venha a cobrar o débito fiscal. Ele cobra na via administrativa, só que essa cobrança administrativa, embora ela tenha a possibilidade de ser exigível, ela não tem autoexecutoriedade. O que é autoexecutoriedade? É a possibilidade da Fazenda Pública realizar a penhora, por exemplo, né? Então, realizar atos de execução forçada. É apenas conferida ao judiciário, no nosso sistema processual judicial brasileiro, é apenas conferida ao Poder Judiciário a possibilidade de execução forçada através desses atos, como a penhora de bens, a penhora de dinheiro, né? Então, toda essa constrição, ela só pode ser realizada pelo Poder Judiciário. Então, a legitimidade ativa, por óbvio, é a Fazenda Pública credora, né? Então,
depende de quem é o crédito, né? Se for do município, somente ele pode realizar essa cobrança. Tem uma observação aí de que, por exemplo, quando os municípios optem por realizarem a arrecadação do ITR, que é um imposto federal, mas de possibilidade de delegação da capacidade tributária, né, capacidade tributária ativa. Quando os municípios optem por essa capacidade tributária ativa do ITR, eles podem cobrar em juízo essa dívida fiscal, né? A CDA, Certidão de Dívida Ativa, é o título executivo que vai embasar a execução fiscal. A CDA, ela tem uma série de requisitos que devem ser cumpridos. A gente até já viu quando tratou lá de administração tributária. A possibilidade de substituição ou emenda da CDA, né, para suprir um erro formal ou material até o julgamento dos embargos. Então, há essa possibilidade. Entretanto, por força da súmula 39, acredito que é 392, peraí, deixa eu ver o número da súmula, acho que é 392, mas eu vejo mais à frente aqui. Não se pode alterar o sujeito passivo da execução fiscal, né? Porque assim alteraria o lançamento. O que pode haver, né, no caso da CDA, ainda que não haja o nome, né, daquela pessoa na CDA, né, na execução, no título executivo, o que pode acontecer é, quando há a execução fiscal de uma pessoa jurídica, né, de uma empresa, em que a CDA, em que consta da CDA apenas o nome da pessoa jurídica, caso se verifique que a pessoa jurídica não tem bens suficientes para honrar aquela dívida, aquele débito, e se constate no curso da execução fiscal, né, que os sócios realizaram aqueles atos que estão presentes lá no artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional, como, por exemplo, foi dissolvida a sociedade, ou os sócios agiram, né, com excesso de poderes ou com ato ilegal, né, ou contrários ao estatuto, o contrato social. Quando se constatar esses fatos, há possibilidade, né, após a realização da desconsideração da personalidade jurídica dentro da execução fiscal, e aí a gente vai ver se há cabimento do IDPJ, que é um incidente de desconsideração de personalidade jurídica dentro da execução fiscal. Após a realização dessa desconsideração, né, que vai ser o procedimento, há a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal, certo? Então, o redirecionamento da execução fiscal vai ser um ato, né, que deve acontecer, não é de forma imediata, certo? Não pode, e é isso que eu discuto muito quanto à execução fiscal e o expediente que vem sendo levado a termo pelo Poder Judiciário quando não se encontra bens da pessoa jurídica. Isso quando a CDA não vem já com o nome, né, da pessoa jurídica e os sócios como corresponsáveis, que aí não há nem redirecionamento, já é execução fiscal direto, né, a responsabilidade tributária é automática. Então, para que se constate a responsabilidade tributária dos sócios, por exemplo, de um terceiro que possa vir a ser responsabilizado, há necessidade de o processo de execução fiscal, que é um processo executório e que não tem cognição, né, não é um processo cognitivo, né, não tem aquele processo, aquele procedimento ordinário de cognição, ele tem, a cognição dele é executiva, né, ou executória, ele vai ter que passar a ter essa fase aí de cognição, né, para que haja. E é por isso que eu defendo, né, eu vou discutir mais à frente, mas eu defendo que haja, sim, a possibilidade de tanto por iniciativa, né, de ofício do juiz, de abrir o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, como de qualquer das partes, para que haja essa constatação, né? Como também pode ser feito, né, dentro dos embargos,
ou quando alguém vem, né, interpor a exceção de pré-executividade, por mais que o STJ restrinja a exceção de pré-executividade, acredito que há a possibilidade, né, de se arguir a ilegitimidade, né, passiva, e isso daí seja ao IDPJ. Já que o STJ diz que a exceção de pré-executividade não pode conter, né, questões materiais, questões meritórias, né, quanto à cobrança no que tange, inclusive, a ilegitimidade passiva, porque seria uma questão de mérito e de cognição ordinária. Então, há sim a possibilidade de, na exceção de pré-executividade, se suscitar um incidente, certo? Penso eu que há essa possibilidade, é o que defendo na minha tese, né, que se transformou no livro de responsabilidade tributária. Então, a legitimidade passiva, né, vai ser do devedor originário, e não ocorrendo, né, não havendo esse devedor, não tendo a possibilidade de seu pagamento, aí sim se adentra no responsável, né? O fiador, penso eu que não seria possível de estar não seria legitimado passivo, né, na execução fiscal, porque perante o fisco ele não tem corresponsabilidade, ele tem uma responsabilidade contratual. O espólio pode estar como polo passivo da execução fiscal, o espólio sim. Aí, nesse caso, o espólio representa um caso de sucessão, né? Sucessão de legitimidade. Eu digo em termos processuais. A sucessão processual. Caso o devedor venha a falecer no curso do processo, ele vai ser substituído pelo espólio. Não há necessidade de se extinguir e entrar com uma nova execução fiscal. Não, ele vai ser substituído. E em termos, digamos assim, substantivos, né? E não adjetivos, que é o processo, em termos materiais de direito tributário, o espólio é sim o sucessor, né? É considerado responsável tributário, o espólio. Aí a gente vai ver se o espólio vai ser substituto ou se ele vai ser responsável. Substituto tributário, para o meu entendimento, é, na verdade, uma categoria, né, do gênero contribuinte. Existe o contribuinte original e o contribuinte substituto. Dentro da substituição, nós temos as substituições que são regressiva e progressiva e a substituição sucessória. Como assim? Se, por exemplo, né, uma determinada pessoa falece antes do vencimento do IPTU, digamos que o IPTU tenha como vencimento a data de 30 de janeiro, né? E aí seu João vem a falecer no dia 2 de janeiro. 2 de janeiro ele ainda não pagou o IPTU. Veja só, ainda não há uma responsabilidade. Por quê? Porque a responsabilidade ainda tributária, ela é, na verdade, um consentâneo do jurisprudente estatal. Ela só vai surgir quando há o inadimplemento do débito. Ainda não houve inadimplemento do débito. Nesse caso, quem vai substituir seu João é o espólio de seu João. O espólio de seu João é substituto tributário. Então, ele vai ter, não a responsabilidade, ele vai ter o débito tributário. Então, o espólio ele é substituto tributário, porque ele é contribuinte, né? Já ele é contribuinte substituto. Veja que ele é contribuinte substituto. Só haveria responsabilidade se seu João falecesse em fevereiro e não tivesse pago o IPTU. Aí sim, na verdade, o espólio está sucedendo, inclusive, na responsabilidade tributária, né? Nesse caso, não. Então, o espólio é contribuinte substituto ou é responsável tributário. E, desse modo, ele tem a legitimidade passiva, legitimidade passiva da execução fiscal. O prazo da execução fiscal é o prazo prescricional, né, como vocês bem sabem. O prazo prescricional é o prazo para exercício da pretensão. E aí, o prazo para exercício da pretensão,
ele tem como dias a qual a consolidação, né, do lançamento, ou seja, a constituição definitiva do crédito, que hoje vem sendo entendida como o prazo, né? Quando é que começa a contar o prazo para exercício da pretensão pelo fisco? Quando há a decisão definitiva administrativamente, né? Falando, a decisão definitiva que considera o débito, né? Tributário, aquele crédito como devido, né? Então, aquele crédito devido, aquela decisão definitiva, ela vai dar ao contribuinte o prazo para pagamento espontâneo de 30 dias. Nesse prazo está suspensa aí a exigibilidade do crédito, né? Está suspensa o exercício da prescrição ou da pretensão. Então, ele não pode exercer a pretensão nesse prazo. Então, se passados os 30 dias, o contribuinte, né, o devedor, o responsável, não paga o débito tributário, aí sim passa a surgir o exercício da pretensão. Então, por isso que eu digo, o exercício da pretensão tem como dias a quo o prazo, né, o dia seguinte ao prazo de 30 dias após a decisão definitiva que constituiu o crédito. Então, é o prazo de 5 anos. A prescrição vai ser interrompida por despacho do juiz que ordenar a citação. É importante dizer que esse despacho do juiz que ordena a citação, digamos que o fisco ajuizou a execução fiscal no último dia do prazo prescricional. Aí você pensa assim, poxa, se o despacho do juiz não sair logo no mesmo dia, está prescrita, então, a pretensão. Não, sabe por quê? Porque o próprio Código Tributário Nacional vai dizer o seguinte: digamos que o fisco ajuizou a execução fiscal no último dia do prazo, mas quando o despacho do juiz, né, que ordenar a citação, quando houver aquela citação, aquele fato ali vai retroceder, vai retroagir a data do ajuizamento da ação, fazendo com que aquela demanda, né, aquela pretensão não esteja prescrita. O protesto judicial também, o protesto vai ser também um fato que vai interromper a prescrição, né, da execução, da pretensão, né, de cobrança, ou qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, como, por exemplo, também, qualquer ato que importe reconhecimento pelo devedor, interrompe a prescrição. Quando o devedor adere a um parcelamento, então está interrompida a prescrição. E se está interrompida a prescrição, significa dizer que o prazo, né, caso seja reiniciado, né, vai ser reiniciado do início, né? Não é o mesmo efeito da suspensão. É importante dizer que com a Lei 11.051 de 2004, a partir dessa lei, o juiz ou juíza pode reconhecer de ofício a prescrição e pode decretá-la de ofício, né, sem a necessidade que a Fazenda Pública ou a parte venha a arguir, né, a prescrição, então ele pode reconhecê-la. É importante também notar que há a possibilidade de prescrição intercorrente, né? Depois de 2018, o STJ reconheceu que a contagem da prescrição intercorrente é diferente do que está previsto originalmente lá na Lei 6530. A Lei 6530, que é a Lei de Execução Fiscal, prevê no artigo 40 que, caso não sejam encontrados bens pelo credor, pela Fazenda Pública, essa vai pedir a suspensão da ação de execução. Quando essa pedir a suspensão da ação de execução, essa suspensão ela vai importar, ela vai ser uma suspensão de 1 ano. Após esse 1 ano, né, o que acontecia antes, né, antes de 2018, é que o judiciário teria que intimar novamente a Fazenda Pública para saber se ele tinha encontrado bens, para só então mandar para o arquivo sem baixa, né, para ficar lá aguardando que o credor, que é a Fazenda Pública, encontre bens. A partir de 2018, o STJ disse o seguinte: o prazo, a ação vai ser suspensa por 1 ano. Se a Fazenda Pública não se pronunciar nesse 1 ano, ele vai automaticamente para o arquivo sem baixa. E aí ele vai ficar pelo prazo de 5 anos.
Se após o prazo de 5 anos não forem encontrados bens, o que acontecia antes é que, passados esses 5 anos, o processo voltava lá para o juiz, para que ele desse um despacho, intimando a Fazenda Pública, para que a Fazenda Pública dissesse se tinha encontrado bens, e se não tivesse encontrado bens, aí sim o juiz iria decretar a prescrição. Agora é o seguinte, o STJ disse, passado um ano de suspensão, Fazenda Pública não se pronunciou, vai automaticamente para o arquivo. Passados 5 anos, a Fazenda Pública não se pronunciou durante esse prazo, então o processo vai estar automaticamente concluso para sentença de prescrição. E aí o judiciário não precisa mais nem intimar a Fazenda Pública para que ela se pronuncie, conforme dita lá a Lei 6530, certo? A Fazenda Pública não vai mais falar. Então, ele pode decretar já de ofício a prescrição intercorrente nesse caso, certo? E aí a execução fiscal vai ser extinta. Isso acontece também porque hoje, com o PJE, é muito mais fácil colocar, né? Vai tudo automático. Antes, também, o processo era físico, e aí ele estava numa pilha, né? Estava num armário, que estava lá numa pilha de suspensos. Aí, depois do suspenso, por um ano, acabava o prazo, voltava para a mesa do juiz para arquivar, né? Para mandar para a Fazenda Pública. Então, nisso aí, passava-se muito tempo. Então, agora está se exigindo uma maior eficiência da Fazenda Pública no, né, no encontrar destes bens, certo? Chega? Não estou conseguindo. Peraí. E aí passamos às formas de defesa da execução fiscal. Primeira, a exceção de pré-executividade, né? A exceção de pré-executividade, né, ou objeção de pré-executividade, ela vai ser interposta, ela pode ser interposta nos autos da própria execução fiscal, certo? Ela independe de segurança prévia do juízo, como eu coloquei aí no slide, né? A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa, mas você não necessariamente suspende a exigibilidade, né? Você vai interpõe a exceção de pré-executividade. Ela independe de segurança prévia do juízo, mas a execução continua correndo. Mas no prazo ali, o juiz pode analisar rapidamente e você vai arguir, né, as nulidades, condições da ação, pressupostos processuais, como, por exemplo, a falta de legitimidade. Só que o seguinte, o STJ diz que a partir da legitimidade, ela só pode ser arguída se for, por exemplo, algo que você possa provar de plano, né? E aí eu vou trazer aqui as súmulas vinculantes 21 e 28 e a súmula 393 do STJ para a gente analisar. A súmula vinculante 21, ela diz o seguinte, que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Certo, no recurso administrativo você vai poder arguir lá as suas questões, né, inclusive de mérito, sem que haja necessidade de depósito. E na súmula vinculante, a gente fala que é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial, na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Então, eu coloquei essas duas súmulas vinculantes, né, para que a gente veja o seguinte, que embora a exceção de pré-executividade ela seja, né, já admitida mesmo, sem a necessidade de depósito prévio, ela não necessariamente ela vai suspender a exigibilidade do crédito. O que penso eu que seria muito mais razoável é admitir que o uso dessas súmulas elas levam à interpretação, né, à compreensão de que a exceção de pré-executividade pode sim servir como suspensão, né, como instrumento para suspender a exigibilidade, sem a necessidade de segurança prévia do juízo. Por quê? Porque o STF já sinaliza que essa segurança prévia do juízo, ela não é essencial para se discutir
o débito tributário. Com base nesse raciocínio, penso que a exceção de pré-executividade, que não é originalmente, né, uma defesa meritória da execução fiscal, mas que pode sim ser usada para tanto, certo? No caso das súmulas 393 do STJ, o STJ já diz o seguinte: a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ok, né? São as que não demandam dilação probatória. O próprio STJ, né, em 2018, ele já admitiu a possibilidade de se usar, né, a exceção de pré-executividade para arguir, não foi em 2018, não, foi aqui, em 2015, né? Em 2015, ele já admitiu essa possibilidade de se arguir a ilegitimidade passiva, né? Porque ela é matéria de ordem pública. Então, sendo matéria de ordem pública, pode sim, a exceção de pré-executividade, se utilizar desse argumento da ilegitimidade passiva. E se utilizando desses argumentos, ele poderia sim suspender a exigibilidade do crédito, por mais que seja exceção de pré-executividade, penso eu que há a possibilidade de suspender a exigibilidade por causa das súmulas vinculantes que eu falei, 21 e a 28, por causa do raciocínio empreendido ali pelo STF. No caso da ilegitimidade passiva, sendo matéria de ordem pública capaz de ser conhecida de ofício, ela pode ser arguída, né, desde que não demande maior dilação probatória. Aí, realmente, se houver uma necessidade de maior dilação probatória, a exceção de pré-executividade pode ser a ferramenta para que se suscite o incidente. E que incidente seria isso? Seria esse, no caso, o IDPJ, né? Se você está arguindo a ilegitimidade passiva, digamos que seja um sócio, que se entende, né, parte ilegítima daquela execução fiscal, ele pode suscitar o IDPJ para que seja desconsiderada a personalidade jurídica e só então redirecionada. No IDPJ, ele pode ter as condições, né, de comprovar que não é parte legítima, né, para figurar naquela execução fiscal. No caso dos embargos do devedor, né, aí eu falaria o seguinte: os embargos do devedor, ele tem natureza, né, de uma ação própria, né? A ação de execução fiscal, ela vai ser autuada em autos e os embargos de devedor em autos apartados, né? Tanto é que lá no PJE vai aparecer como outros autos, né? Vai ter uma outra numeração, mas lógico que ela está conexa com a ação de execução fiscal, porque na verdade é uma forma de defesa. Ela tem natureza de ação de conhecimento. E aí, nessa ação, né, nos embargos do devedor, o devedor pode arguir toda e qualquer matéria de defesa. E aí, nesse caso, ele também pode suscitar, né, o IDPJ, que é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? E aí eu coloco, será que tem cabimento na execução fiscal? Olha só, o que eu defendo é que tem sim. Por quê? Porque o procedimento do IDPJ, segundo o CPC de 2015, ele não é incompatível com a ação de execução fiscal, porque, primeiro, como ele é incidente, ele pode, né, pode estar apenso em autos apartados. É porque, talvez a minha visão, né, de quando eu estudei há muitos anos, né, o processo era de autos apartados, né, físicos, mas hoje no PJE você tem também essa possibilidade dos incidentes, né? Então, a suscitação do IDPJ pode se dar tanto de ofício pelo juiz, quanto pelas partes, né? E ele vai ser, na verdade, um instrumento para se chegar ao real responsável tributário. Porque, veja só, eu parto do pressuposto, e é o que eu defendo, né, na minha tese, foi a desconstrução para a reconstrução de uma nova teoria, de que a responsabilidade tributária, ela também é fruto da mesma árvore, né, de que brotam as outras responsabilidades, a responsabilidade ambiental, a civil, a penal, todas elas decorrem de um descumprimento de uma obrigação, de um inadimplemento. Então, a raiz dela é o inadimplemento. E
e ela floresce, né, num ambiente, né, o sol dela vai ser, digamos assim, o jus puniendi estatal. Então, a responsabilidade tributária é, na verdade, não apenas uma técnica de arrecadação tributária, mas uma técnica, né, que pressupõe, uma técnica de cobrança que pressupõe que houve um inadimplemento. Se não houve um inadimplemento, o que estamos falando não é de responsável, é de contribuinte, né? O contribuinte pode ser o contribuinte original ou o contribuinte substituto. E aí, quando o contribuinte originário ele descumpre o seu próprio débito, veja, se eu deixo de pagar o meu IPTU perante o fisco, e quando há uma CDA, né, contra mim, perante o fisco eu vou responder. Então, eu vou passar de contribuinte a responsável. Eu sou responsável pelo meu próprio débito, certo? Então, quando o débito não é cumprido, passa a surgir o quê? A exigibilidade, a responsabilidade. Eu parto do pressuposto que a gente deve aplicar o Schuld e o Haftung, que são, né, fazem parte da teoria de Alois Brins. Então, o Schuld é o débito e o Haftung é a responsabilidade. A responsabilidade só surge quando o débito é descumprido. Então, sendo descumprido o débito, vai surgir uma responsabilidade. Se eu estou falando de execução fiscal, é porque houve algum débito inadimplido. Ok. Então, quem é que pode figurar ali na execução fiscal? Pode figurar o contribuinte originário, que vai ser responsável pelo seu próprio débito. Pode figurar o contribuinte substituto, que deixou de recolher, né, um débito e vai ter também, pode ter a responsabilidade. Ou também, digamos que um determinado contribuinte, né, originário, não teve como adimplir o débito, e aí depois que se cobra dele, é que se pode cobrar do responsável, né, a responsabilidade de terceiros, ela só surge após a averiguação de que o contribuinte originário não teve como pagar, isso segundo o artigo 134 e o 135, e é por isso que eu digo que o IDPJ, ele cabe para se aferir se o terceiro, no caso sócio, ele tem mesmo responsabilidade de pagar aquele débito, né? Não pode haver a responsabilização automática pelo Poder Judiciário. O IDPJ é um procedimento cabível para se chegar a isso. Redirecionamento da execução não é a mesma coisa que desconsideração da personalidade jurídica. Muito embora eu tenha encontrado lá no STJ diversas correspondências entre esses termos. Redirecionamento é o procedimento constritivo, digamos assim. Mas ele só pode acontecer depois que você, digamos que redirecionamento já tem a força executiva, né? A força executiva só pode se dar quando você tem um título executivo que foi formulado perante contraditório e ampla defesa. No caso da CDA, em que figura ali na CDA o responsável, ok, né? O responsável não pagou, teve um processo administrativo, beleza, ele não pagou, vai para a execução fiscal. Mas muitas vezes o corresponsável que figura ali na CDA, ele sequer foi notificado perante o processo administrativo tributário. Então, por isso que eu digo que a CDA, muitas vezes, ela traz um corresponsável que não corresponde à realidade, até porque, dentro da sistemática do Código Tributário Nacional, não há essa possibilidade de responsabilidade solidária desses sócios. Os sócios respondem solidariamente entre si, ou a responsabilidade solidária quando pessoas têm interesse naquela mesma situação, quando elas já têm a obrigação solidária, né? Então, a responsabilidade do artigo 134, ela é uma responsabilidade subsidiária, e, portanto, quando há esse benefício de ordem, né, se tratando de responsabilidade subsidiária, há necessidade de se averiguar, de se aferir se há efetivamente a possibilidade de se responsabilizar aquelas outras pessoas. Então, o artigo 134 e 135 servem para a gente verificar quais são os requisitos exigidos para a gente aplicar aí no IDPJ. Então, a responsabilidade tributária, né, ela vai ser a finalidade, né, perscrutada pelo IDPJ. O IDPJ no processo tributário, ele tem como finalidade encontrar a responsabilidade tributária.
E o artigo 134 e 135, eles são considerados, né, os subsídios legais, né, para que a gente verifique que há um instituto de desconsideração tributária da personalidade jurídica. Vejam que a desconsideração da personalidade tributária é um instituto da teoria geral do direito. Desculpa, desconsideração da personalidade jurídica é um instituto que pertence à teoria geral do direito. Você tem ela no direito civil, a qual se aplica o artigo 50 do Código Civil, você tem no direito ambiental, você tem no direito do trabalho e tem no direito tributário. No direito tributário, o subsídio legal são os artigos 134 e 135. Então, por isso, para que a gente venha a aferir a responsabilidade tributária prevista ali naqueles artigos, necessitamos de um procedimento, e esse procedimento é o IDPJ. Então, por isso, para mim, o perfeito entrelaçamento entre esses dois institutos, o IDPJ e a execução fiscal. Para mim, respondendo à pergunta, cabe sim perante a execução fiscal. Lógico que ele vai estar em autos apartados, né? Em autos apensos. Mas é isso. Essas são as formas de defesa, né, do contribuinte, do devedor, do responsável, enfim, perante a execução fiscal. E com isso eu finalizo a nossa aula, né, de processo judicial tributário. Espero que tenha dado para esclarecer, né? Eu sei que dúvidas vão surgir. Anotem as dúvidas para que a gente possa